Obrigado, pastor Oswaldo. A paz do Senhor a toda a igreja. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 24. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 24. Que diz assim: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E o verso 25 diz: Bom é o Senhor para os que se atêm a ele e para a alma que o busca. Amém? Feche os seus olhos. Mais uma vez, ó Pai, entregamos a nossa vida a Ti e pedimos que o Senhor fale conosco, conforme a Tua vontade, que o Senhor adentre os corações dos Teus servos, que a Tua palavra venha edificar, alegrar, transformar e vivificar, trazendo renovo sobre a Tua casa. Sim, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Para edificar a vida da igreja e a vida do Senhor, pastor Oswaldo, na quinta-feira passada, sabe aquele dia que a gente não está muito afim de vir para a igreja porque tudo revirou durante o dia? E a minha esposa, ela teve a ideia de vir para a igreja. E eu não gosto assim de muito barulho na igreja. Eu tenho uma bebê de 2 anos e alguns meses. E a Daniela é muito agitada. E a gente veio, sentamos lá no final, e eu pensei assim, eu só vim mesmo para... Quem sabe Deus tem a falar é com a minha esposa, não é comigo. Eu fico olhando a Daniela e Deus fala com ela, né? Mas teve uns 5 minutos ali que parece que o Senhor pegou a minha vida assim, rasgou e falou tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava passando. E o Senhor falou muito sobre o uso da fé, o uso da confiança, da ousadia, da coragem para enfrentar as situações. E eu tinha uns móveis para comprar, já tinha um tempo. E toda loja que eu ia parece que era mais caro do que a outra loja. E segundo a palavra que o Senhor semeou na nossa vida, eu tomei posse daquela palavra e eu falei assim, Deus, seja feito conforme a Tua fé, conforme a Tua vontade. Os irmãos sabem que a nossa igreja vai fazer uma ação social no próximo sábado, né, o AGE. E nessa quinta-feira especificamente, quinta-feira passada, desde quando amanheceu o dia, Deus tinha me incomodado para dar de oferta um sapato que eu tenho. E assim, eu não tenho tantas vaidades, mas eu sou muito vaidoso com sapato. Então assim, o sapato, porque eu fico muito tempo em pé, então eu gosto de usar um sapato um pouco mais confortável. Então às vezes eu até junto mais dinheiro para comprar um sapato bom. E Deus me incomodou para dar de oferta logo aquele sapato que eu não queria. Sabe aqueles de estimação que você tem, que você fala, não, isso aqui é para um casamento, é para uma solenidade. Tem aquele que a gente tem aquele sentimento. As irmãs mulheres sabem disso. Eu não sou mulher, mas eu vejo que mulher tem muito disso, né? Aquela roupa que você escolheu, que às vezes foi de uma grife, o último modelo. E Deus me incomodou para dar aquele de oferta. E eu falei assim, não vou dar esse sapato, até porque eu comprei no shopping lá do Plano Piloto, né? Que foi caro na época, eu peguei na promoção, né? Que a pessoa que não tem muito recurso faz assim, né? A gente pega a promoção do mês de janeiro, quando tem aquelas liquidação. E Deus me incomodou para dar aquele de oferta, eu não queria dar de oferta. Irmãos, eu coloquei o sapato no pé de manhã, doeu o meu pé da hora que eu coloquei até a hora do almoço. E eu, no meu orgulho, não queria tirar aquele sapato. Eu sei que chegou no meio da tarde, eu falei assim, eu vou dar um fim nesse sapato. Eu tirei ele do pé, limpei ele todinho, lustrei ele. Falei assim, vou levar ele para a igreja. Na hora que eu coloquei ele na caixa, ainda doeu o coração. Eu falei assim, logo esse sapato, rapaz. Podia ser tantos outros, podia até ser o que eu estou usando no pé hoje, que eu não sou tão apegado assim. E aí o pastor pegou e pregou, e eu peguei essa palavra para mim, e acreditei que Deus, Ele nos surpreende nos detalhes, além do que a gente espera e além do que a gente pede. E eu lembro que no final do culto eu falei assim, Deus, eu não tenho as condições para comprar aquilo que eu estou esperando, mas eu creio que o Senhor vai me levar na loja, eu vou escolher o modelo e a cor e o tamanho. E quando foi na terça-feira, a minha esposa me chamou para sair, para fazer alguns orçamentos. Irmãos, a gente parou na primeira loja. O sofá que eu queria
era de uma cor diferente. A moça falou bem assim, olha, temos esse sofá. Eu falei, mas ele está pequeno, a gente aumenta o tamanho que o senhor quer. Quanto o senhor quer que aumente no assento dele? Eu, tá, mas eu queria uma textura diferente. Ela abriu o mostruário na minha frente, eu estava parecendo empresário. Eu falei, o senhor quer essa cor? Tem esse bege, tem esse verde, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Aí eu tirei a foto que estava no meu celular e falei assim, eu quero dessa cor. Então, esse aqui é o que mais sai. Está aqui a cor que o senhor quer. A cadeira que o senhor quer? Eu falei, eu quero uma cadeira de tal altura, com tal estofado. E ela foi colocando tudo aquilo ali, fez todo o orçamento. Eu falei, moço, quanto vai dar tudo? Fez os cálculos lá, dá tanto. Irmãos, foi 1/3 do valor de todos os orçamentos que eu já tinha feito nos últimos 4 meses. Levei tudo. Você sabe o que é você ficar muito tempo orando, pedindo uma coisa para Deus, e de repente, do nada, Deus pega e resolve assim, com a simplicidade. Mas aí, antes de Deus fazer isso, Deus fez com que eu me disponibilizasse a fazer um sacrifício. Deus tocou no que eu mais gostava. E que nem me estava me fazendo falta, porque eu tenho outros calçados. Mas Deus pegou aquilo que eu queria e amava tanto, para ver se de fato o meu coração estava nele ou no que eu possuía. E aqui eu começo a mensagem com essa ilustração para te dizer que muitas vezes nós passamos por situações e circunstâncias na vida que vão testar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa credibilidade no Deus que nós servimos. E Deus vai nos testar com aquilo que muitas vezes dói no nosso coração. Quem é pai sabe disso, tanto quanto eu, que não é legal você ficar doente, mas pior ainda é quando seu filho fica doente. É ruim quando você vê que alguém que você ama está passando por uma situação e você não pode tirar daquilo, porque é Deus que está moldando e te ensinando. Tem situações que Deus deixa que nós passemos, não para nos punir, mas para nos ensinar. Para contribuir para o nosso crescimento, para contribuir para a nossa maturidade, para o nosso desenvolvimento, para fazer com que nós sejamos testemunhos na vida das pessoas que estão ao nosso redor, para que as pessoas vejam que o milagre não foi porque você é forte, não foi porque você é capaz, porque você é inteligente, porque você é competente, porque você tem recursos. Geralmente Deus usa o improvável, Deus usa aquilo que ninguém espera para fazer o milagre. Então, se você veio aqui nessa noite com situações difíceis, com orações não respondidas, com causas que você já tem colocado diante muitas e muitas situações diante de Deus, eu vejo ali uma caixa de vidro que tem muitas orações. E quem sabe você já colocou suas orações ali muitas vezes, você já fez campanha muitas vezes. E assim como tem aqueles que tiveram a resposta, Deus me fala que tem aqueles que também não tiveram. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele ainda faz o impossível. Talvez para vocês podem parecer coisas simples o que eu disse. Mas como era constrangedor para mim entrar numa loja, saber que eu preciso de algo e não ter como comprar. Eu me lembro que há 2 meses atrás, Deus falou bem assim, pega o carro, vai na loja tal, escolhe tudo que você quer. E foi essa loja que eu fui agora na terça-feira. Eu lembro que na hora que eu estava saindo, eu virei para a vendedora e falei o que Deus tinha colocado na minha mente. Eu vou voltar aqui e vou levar todos os móveis que eu escolhi. A moça, eu acho que ela era crente, que ela tinha mais fé do que eu. E ela virou para mim e falou assim, eu sei que você vai voltar. Porque Deus sabe que você vai voltar aqui. Deus, Ele não faz o que nós esperamos e o que nós queremos no nosso tempo, na nossa forma, da nossa maneira, com os nossos projetos, com os nossos planos, como nós queremos. Porque você já imaginou, se Deus fizesse da forma como você planeja na sua mente? Pensa comigo, será que ia ser bênção? Será que ia dar certinho? Será que as coisas iam sair redondinhas se fosse no seu tempo, na sua hora e da forma que você arquiteta na sua cabeça? Eu posso tirar vários exemplos da minha vida, mas uma especificamente, que é a carreira profissional, que eu vejo que muitas e muitas e muitas vezes eu tentei abrir uma porta e hoje eu entendo porque que Deus não deixou que abrisse.
Às vezes a gente bate muito em uma porta, a gente insiste muito, e Deus, Ele não deixa abrir no momento que a gente quer, da forma que a gente está esperando, conforme nós queremos, conforme nós estamos orando, porque o que Ele tem é maior para a nossa vida. Na palavra diz que os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos, os pensamentos dele estão mais altos. Você está pensando aqui e Deus está pensando lá em cima. Eu vou repetir. Isso que você orou antes de você vir para a igreja Batista Menezes hoje, você orou isso aqui, né? E Deus quer te colocar no degrau assim, ó. Ô, gente, o que eu estou falando aqui, eu testemunhei agora, que aconteceu na quinta-feira passada. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não acredita naquilo que a gente escuta. A palavra de Deus, ela continua sendo poderosa. Deus ainda é o mesmo ontem e hoje. Ele ainda é o Senhor do universo. Ele ainda é o Criador. Ele ainda tem o controle. Ele ainda te conhece. Ele ainda responde oração. Ele ainda faz milagre. É Ele que te escuta quando você ora na sua casa. É Ele que te guarda no trânsito. É Ele que te guarda no seu trabalho. É Ele que cerca a sua vida quando você chega na rua. Ou você acha que onde você está é mérito seu? Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me fazia entender umas coisas que às vezes acontecem na nossa vida, que a gente, raciocinando humanamente, a gente não consegue entender, mas tem momentos na nossa vida que Deus não dá o que a gente quer, porque a gente não está preparado para receber. Porque muitos são os exemplos de pessoas que quando recebem a bênção, a essência dele muda. Ou você não conhece gente que quando foi abençoado, passou a ser soberbo? Pessoas que quando viram a mão de Deus vindo na vida dele, deixaram de servir a Deus. Gente que antes era fiel a Deus, estava na igreja, buscava a face dele, mas quando Deus abriu a porta do concurso, não tem mais tempo de vir para a igreja. Gente que quando não tinha nada, buscava a Deus com sinceridade, mas quando Deus deu o casamento, saiu da igreja. Ainda tem aqueles hereges que falam bem assim, olha, é por isso que é melhor a gente não ter nada, porque foi só fulano ter alguma coisa que eles desviou. Irmãos, o problema não está naquilo que Deus coloca na nossa mão. O problema não está no dinheiro. O problema é o que você deixa que a bênção faz na sua vida. A igreja prega muito sobre a bênção e a vitória, mas deixa eu te falar uma coisa. O mais preocupante não é você obter a vitória. O mais preocupante é o que você faz quando você consegue a vitória. Buscar a vitória é uma coisa que a gente consegue. O difícil é quando Deus coloca a gente na bênção. E se você olhar na Bíblia, está cheio de exemplos de pessoas e de personagens que quando foram alcançados pela bênção de Deus, se perderam. Porque a vaidade tomou conta. Porque a grandeza soberba tomou conta. Porque a limitação, a confiança da pessoa passou a ser no que ela tinha. Deixou de focar em Deus para focar naquilo que Deus deu. Quantos e quantos que eu conheço que estudaram anos para ter um concurso, no dia que passou, falou, eu não preciso mais de igreja. E o que eu acho mais interessante nessas pessoas é que ele mesmo estando errado, ele começa a fazer teorias. Sabe aquelas pessoas que quando não tinha nada, até a voz você não conhecia, mas depois que começou a ter alguma coisa, a pessoa fala filosofia, a pessoa fala difícil, a pessoa tem um linguajar rebuscado, a pessoa se veste muito bem, a pessoa anda diferente, a pessoa muda até os amigos. Mas a pessoa se esquece de que sem Deus ela não é nada. Eu me recordo que há 2 anos atrás, melhor dizendo, foi no ano de 2018. Conversava com um colega de profissão, crente também, mas um crente que prosperou muito. Prosperou muito, cresceu muito, ficou muito conhecido aqui em Brasília, fora de Brasília. E a pessoa, quando ela está afastada de Deus, a pessoa, ela sente quando ela está em perigo. Parece que a pessoa, quando não está muito perto de Deus, ela se sente incomodada quando chega alguém que está perto de Deus.
E quando a gente foi conversando um assunto, passou para o segundo, passou para o terceiro, e eu pensando bem assim, não, mas por que Deus me trouxe aqui? Eu só vim aqui para pegar o convite dessa pessoa. E a pessoa pegou e falou bem assim, sabe que eu não acredito que a gente precisa tanto desse negócio de igreja? Para que igreja? Para que igreja? Porque eu não preciso de igreja para estar perto de Deus, eu não preciso de igreja para fazer algo para Deus. Eu conheço muita gente que não está na igreja, que não está direto na igreja, que não tem cargo na igreja, que não assiste culto, que não participa de ser, e mesmo por isso tem uma vida muito boa, tem um coração muito bom, é mais honesto do que muitos que estão lá. Enquanto ele falava, eu pensava assim, engraçado, né, que fulano quando começou não era assim. Tocava na igreja, estava na oração, fazia parte do conjunto de jovens, ia para os acampamentos, ia para os retiros, fazia evangelismo, mas quando foi abençoado, virou as costas para Deus. E eu estava querendo responder ele, e Deus falando no meu coração, não fala nada. E quando eu saí de lá, eu saí envergonhado, e falei, Célia, Deus, ele falou tanta coisa contra o evangelho, eu não disse nada, eu não te defendi. Deus falou bem assim, olha, não foi você que ele afrontou, não foi contra você que ele falou contra a fé dele, contra o Criador, contra o Deus que deu tudo que ele tem, tudo que ele é. Os dias vão passar, Tiago, e você vai ver que tudo aquilo que ele lançou vai ter um resultado. Lamentavelmente, ano passado eu vi que a postura dele mudou. Começou a ir nos eventos da nossa classe, começou a conversar com as pessoas, começou a ir atrás de cliente, começou a fazer todas as áreas, que antes ele é especialista na área X do assunto tal, agora é que a gente chama de X tudo, né? O Mandonel deve saber disso, é aquele que pega de tudo. Esse meu colega agora ele é o X tudo, ele faz tudo que você imaginar. O famosão não é mais famosão. O casamento que ele tinha, acabou. A vida dele, que estava lá em cima, fez assim, ó. As fotos da rede social não são mais as mesmas de um cristão. E sabe por que isso tudo aconteceu? Porque ele pegou o Deus que colocou ele lá em cima e falou assim, eu não preciso mais desse Deus. Você está vendo que porque muitas vezes demora para a gente ter as coisas? O problema não é você ter as coisas, é as coisas te possuírem. O problema não é você ter o dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Ou você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Deus não precisa. Tanto não precisa que Deus fala para a gente dar os 10%, porque os 90% Ele deixa para a gente. O nosso problema é que nós pegamos o que nós alcançamos, o que Deus nos dá, e fazemos daquilo mini deuses, os deusinhos. Não quero que as mulheres me batam, mas sabe aquelas irmãs? Que ela ama o marido, mas o filho, meu Deus, parece que casou com o marido, mas quando o filho nasceu, o marido, o filho, ninguém toca nele. Na escola, se o professor falar alguma coisa, ela até processa o professor, mas ninguém toca no filho dela. Sabe aqueles deusinhos desse tamanhozinho, que nem sabe falar direito, mas comandam a casa, manda na mãe, manda no avô, manda no pai, manda no professor. E a gente acha isso bonito. Tem outros que é o namorado. Tem outros que é o emprego. Lutou tanto para ter. Deus abriu as portas, Deus deu inteligência, estudou no cursinho, foi promovido. E hoje, pisa mais alto que todo mundo, empina o nariz, acha que é mais importante, não cumprimenta ninguém, não ajuda ninguém, pode ajudar e não ajuda. Eu começo falando por mim mesmo, eu tinha um sapato novinho, que vai ser hoje na vida de outros. E eu falava, não, mas eu não posso fazer isso, Deus, porque eu trabalhei tanto para ter meu sapato, que eu consegui na promoção, e se eu for comprar um desse hoje, Deus, eu não tenho esse dinheiro. Sabe, é uma fé limitada que a gente não entende que o Deus que te deu aquele pode te dar 10 vezes mais caro.
Deus pode abençoar muito mais, Deus pode prosperar muito mais, Deus pode abrir mais portas, Deus pode te alegrar muito mais, Deus pode multiplicar ainda 100 vezes o que você está pedindo. A gente tem que se desprender das coisas. E o que eu acho interessante é que às vezes o ímpio, ele fala isso com mais naturalidade. Eu estava esses dias andando na rua, fazendo uma caminhada com a minha esposa, e 2 ímpios conversando, e um falando bem assim, ó, você tem que fazer o seguinte, pega aquelas tuas roupas lá, que você não está usando, dá tudo, rapaz, para as pessoas carentes, vai para um bazar, deixa tudo no bazar, você tem que desfazer das coisas que você tem, para vir coisa melhor. E a minha esposa falou assim, você está vendo como é que são as coisas? Aquele que não serve a Deus, ele fala as coisas com mais desprendimento, e é muito mais abençoado. Por quê? Porque ele sabe abençoar o próximo. Aí nós que servimos a Deus, que conhecemos a verdade, quando fala, irmão, faz uma doação, parece que está matando a gente. Olha o tanto de coisas que Deus já fez pela sua vida. Olha todas as portas que Deus já abriu para você. Olha onde você estava há 5 anos atrás, onde Deus te colocou hoje. Estava pior ou está melhor? Pensa o que Deus já fez na sua vida, da onde Ele te tirou, o que Ele fez por você. A saúde que você tem, porque às vezes a gente pensa que as coisas estão muito ruins. Eu estou atuando em algumas situações que envolvem casos da área de saúde, e um específico eu já estou há 5 meses lutando para cumprir um liminar para uma pessoa que sabe como é que ela come? Ela come com a sonda. E sabe como é que é preparado o alimento dela? Com a manipulação com a equipe médica. Eu e você pode entrar na geladeira, escolhe o arroz, o feijão, a carne, o ovo. A gente reclama, né, porque a gente não aguenta mais comer a mesma carne. A gente reclama porque o arroz às vezes não está no tempero que a gente quer. E se você for agora numa unidade de pronto atendimento, né, a UTI, tem gente que daria tudo para ter a vida que você tem. Já assustei demais vocês, né? Mas eu fiz isso para que você entenda que no meio do vale que você está enfrentando, assim como o povo de Deus estava passando na época de Jeremias, que eles perderam tudo, que tudo começou a ficar em ruínas, porque eles se distanciaram de Deus. Existia um remanescente que buscava a face de Deus, e para esse remanescente Deus se mostrou, porque eles clamaram a Deus, porque eles invocaram a Deus. Deus se apresentou diante deles e mostrou o que ia fazer pela nação de Israel. Daí ele pega e fala, aquele versículo que nós cantamos, que nós falamos há tantos anos, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todos os dias elas se renovam. A gente errou, a gente peca, pede perdão, Deus renova a misericórdia, Deus dá a bênção, Deus dá o livramento, Deus dá o escape, Deus dá a vitória, Deus abre porta, Deus abre a janela, Deus dá mais outro livramento, Deus salva, Deus cura, Deus liberta. E aí você pega e erra, você pega e pede perdão, e Deus faz a mesma coisa. Cura, salva, liberta, dá bênção, dá prosperidade, dá vitória, abre portas. E é assim todo dia, todo dia. E mesmo diante das nossas lutas, das nossas fraquezas, Deus vem e fala bem assim, que nós devemos confiar nele. E como ele se mostra de uma forma tão clara para o profeta pega e fala, a minha porção, a minha esperança, a minha força, o meu ânimo, eu deposito não é no meu chefe, não é no político, não é no meu dinheiro, não é no meu emprego, não é no meu casamento, não é na minha inteligência, não é no meu potencial. A minha porção, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, está em Ti. E sem Ele, nós não conseguimos nada. Por isso o profeta diz que diante dessa declaração, ele entende que bom é esperar pela resposta de Deus.
Mas, irmão, às vezes o senhor está falando isso para mim, o senhor conhece a minha realidade, Deus não fez tudo o que eu queria, eu estou de mal a pior, 2022 estava de um jeito, 2023 piorou, 2024 está pior ainda. Em tudo que acontece na nossa vida, eu costumo dizer que Deus nos dá um aprendizado. E tem aprendizados que eles demoram um pouco mais. Tem aquelas disciplinas que você, em questão de segundos, você aprende. Tem outras que você vai ter que estudar mais. E tem situações na nossa vida que você vai levar muito tempo para aprender. E às vezes o aprendizado não terminou por causa da sua postura e da sua atitude. Não adianta, meus irmãos, a gente às vezes colocar a culpa no pai, na mãe, no esposo. A gente dizer que não tem tempo, porque o emprego é difícil, porque toma muito tempo, porque eu sou dona de casa, porque eu sou pai de família, porque eu tenho 3 empregos, porque eu tenho faculdade, porque eu sou muito ocupado. E às vezes a gente acha que é tão ocupado, mas tão ocupado, que faz que nem aquele meu colega, fala assim, olha, eu sou ocupado demais, eu trabalho demais, eu tenho cliente demais, eu não tenho tempo para buscar Deus, eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo e nem preciso disso. Aí Deus, como ama a pessoa, Deus pega e tira aquela agenda cheia, tira aquela pose, tira aquela posição, tira todos aqueles afazeres que ele tinha, para ver se ele se volta para Deus. Não espere Deus deixar o vento vir na sua vida, para você arrumar um tempo para buscar a face dele. Deus hoje me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, que se você colocá-lo como uma porção única na sua vida, e esperar nele, está escrito no verso 25, que a bondade dele vai cercar a sua vida. E olha, se a Bíblia nos diz que a bondade de Deus vai cercar a vida de um cristão que teme a Ele, eu acredito nisso. Não é promessa de político, não é promessa de governador, não é promessa de uma autoridade, porque todos esses podem fazer até leis e descobrir. Hoje eu via na TV uma situação interessante, que eles falavam assim, olha, a gente votou isso, isso e isso, e passaram por cima daquilo que está votado. Mas as leis espirituais são diferentes, porque na palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu para a sua vida, vai se cumprir. O que eu tinha para falar para a igreja hoje era isso. E seria insensato da minha parte ficar aqui enrolando e falando e falando e falando e falando. Deus só me trouxe aqui nessa noite para dizer para todos vocês que aquilo que Ele falou para você, que aquilo que Ele te prometeu, Ele ainda vai cumprir. Aquilo que você orou e pediu com fé, Deus já ouviu lá no trono da glória. Então, descansa. Quando você sai daquela porta ali, chega em casa e dorme. Descansa. A Bíblia nos diz que o guarda de Israel, ele não cochila e nem dorme. Pode até ser que o sentinela durma, o vigia durma, o segurança falhe, mas Deus não se esquece. Ele até nos deixa uma comparação no livro de Isaías, que fala que uma mãe não esquece de amamentar o seu filho, não esquece de cuidar do filho ao ponto de deixar passar necessidade. Mas ainda que a mãe se esqueça do filho que ela tem, a ponto de deixá-lo passar necessidade, ainda que isso ocorra, que é muito difícil, mesmo assim, Deus jamais irá te abandonar. Aonde você está, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora, a palavra nos diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, quando os ventos vierem na sua vida, sabe, quando as situações saírem do seu controle, se lembre de que
Deus, ele ainda continua estando no controle. Parece redundante o que eu estou dizendo, mas às vezes eu falo isso para mim mesmo. Deus nunca deixou de estar no controle. Quem às vezes fica descontrolado é a gente. Alguns até tomam remédio controlado, que às vezes também não adianta nada. Eu conheço uns na minha família que é assim, toma muito remédio controlado, mas não resolve. Mas sabe por que não resolve? Porque é um problema emocional. E quando se trata da emoção, só existe um que dá jeito, que é o Deus Altíssimo. E quando eu entrego a minha preocupação para Ele, Ele resolve. O problema é que tem muito crente que entrega a preocupação para Deus, mas pega de volta. Porque o amigo fala uma coisa, porque o vizinho fala outra coisa, porque o colega fala outra coisa, e aí ele prefere acreditar no que está na frente dele, do que no Deus que ele serve. Deus, ele quer se mostrar grande na nossa vida, Deus quer se mostrar poderoso na nossa vida, Deus quer se mostrar vitorioso em nossa vida, Deus quer ter o prazer de materializar a promessa que Ele fez para a sua vida. Só falta você dar lugar para Ele. E não é difícil, meus irmãos, isso acontecer. Quando eu vim aqui hoje à noite, subi nesse púlpito, eu falei assim, Deus, eu vou lá, mas eu vou testemunhar, mas tem tanta coisa ainda que o Senhor não cumpriu. E sabe o que Deus me falou? A mesma coisa que eu estou dizendo aqui para vocês. Descansa. Sua preocupação vai resolver alguma coisa? Sua inquietação, sua agonia vai resolver alguma coisa? Vou terminar falando a mesma coisa que falam lá na terra da minha esposa. Não se abeste. Não se abeste não. Fica quietinho. Porque Papai do céu, Ele te ama, Ele te guarda, Ele cuida de você. E Ele quer o melhor para a sua vida. Eu não conheço um pai que quer o pior para a vida do filho. E assim é o nosso Deus. Ele quer te dar vitória. Amém, meus irmãos? Pastor, muito obrigado pela oportunidade.